Olá, seja bem-vindo ao nosso dia de aula. Hoje é quarta-feira, aula aberta aqui no Círculo. O tema de hoje é um tema bastante delicado e eu quero poder endereçá-lo aos homens divorciados. O tema da aula é Carta aos Homens Divorciados. Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande dos homens entrarem em contato com os seus próprios sentimentos e, sobretudo, de dar vazão a eles em forma de atitudes, de valores, de espiritualidade prática. Aliás, homem e espiritualidade parece que são coisas que não estão autorizadas a viverem juntas, não é? Igreja é coisa de mulher, mulher vai para a igreja, homem vai para o puteiro, homem vai trabalhar, homem não chora. São tantas coisas assim que pesam sobre nós homens que hoje eu peço licença a vocês, nossas lindas princesas, amadas, queridas companheiras que são mulheres e que acompanham aqui o trabalho do nosso canal, mas hoje eu preciso falar com os homens do patamar ou do ponto de vista, do pedacinho de chão de realidade que eu piso, para dividir 10 pequenos aprendizados que eu colhi ao longo do último ano e que eu acredito que podem contribuir muito para que você entre em contato consigo mesmo, abrace a sua própria natureza e se realize ainda mais como ser espiritual que você é. O meu nome é Juliano Posati e você está no Círculo. Sei que o nome da aula é um pouco estranho, mas eu quero compartilhar com você como é que eu cheguei a essa aula e o porquê que eu resolvi fazer essa aula. Eu estava assistindo uma live da Margarete Áquila, uma das professoras aqui do Círculo, vocês conhecem muito bem. Ela estava fazendo uma live junto com a Mônica e o tema da live era culpa, como se livrar da culpa. Eu tive um processo, ou na verdade ao longo da vida, sempre tive uma grande luta contra a culpa. Sou de família católica, sou de fé católica às vezes impõe muita culpa, a culpa do pecado, a culpa do erro, a culpa do pecado original, de brigar com Deus, aquela coisa toda. A culpa e o medo são dois instrumentos muito fortes de manipulação, seja o medo do inferno, o medo do que vem depois, o medo de agir, o medo de não dar certo, o medo de cair. E a culpa por ter superado o medo e ter feito alguma coisa, não é? E aí nós nos sentimos culpados e aquela coisa toda e tal, né? Culpa é uma desgraça. Você pode ver, tem um casal que está brigando, é sempre... A culpa tá ali, né? Aquelas discussões tipo, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. É o sempre e o nunca. Sempre e nunca são termos geralmente que vão impor culpa de alguma forma na sentença, né? Você sempre faz isso, você nunca faz aquilo, né? Você é um bosta, um desgraçado, acaba com tudo, etc e tal. Bem, estava rolando essa live, Margarete conduzindo com maestria, respondendo dúvidas das pessoas. E aquele chat das meninas correndo solto, né? Que live da Mônica de Medeiros, o chat parece o painel da Nasdaq. Aquilo sobe, você não consegue acompanhar, cara. Aquilo é uma loucura. É doação, é gente abduzida, é gente chorando, é gente pedindo oração, é gente pedindo, falando, comentando, aquela coisa rápida. Você fala, gente, isso aqui é o painel da Nasdaq, provavelmente, né? Daí que no meio daquele painel, cara, uma mensagem me chamou a atenção. Era um rapaz, ele estava dizendo, eu sou divorciado, estou separado,
Tenho 2 filhas, 2 filhos, e eu me sinto culpado todos os dias por não estar com eles todos os dias e tal. Isso me pesa, isso me corrói por dentro, e eu tenho sofrido muito. Bom, eu me emociono só de lembrar do que eu li esse rapaz. Você imagina, no meio daquela loucura, a Marga acabou não conseguindo responder ele, porque é impossível responder todas as demandas daquele chat. Mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, essa dor aí dói em mim. Essa dor aí que ele está sentindo dói em mim. Doeu em mim por 1 ano. E eu falei, por que não criar, por que não fazer uma aula com lições, com coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, como pai que sou, como separado que sou, não é? E daí fiquei pensando que talvez isso fosse útil. Então é um tema, claro, muito sensível ainda para mim, como é para esse rapaz, mas eu me sentiria uma criatura omissa se eu não compartilhasse o pouco que eu tenho, né? O pouco que eu consegui assimilar ao longo desse período. É uma coisa absolutamente difícil, é uma coisa absolutamente ainda que mexe com o sentido e com a emoção, e por isso mesmo precisa ser falada. Porque nós homens nascemos, e quando nascemos homens, me desculpem as meninas, as ladies, as senhoras, hoje eu preciso conversar com os homens. Nós nascemos com esse peso, não é? De o homem não chora. Igreja é coisa de mulher, homem trabalha, homem faz acontecer, homem tem que ser o sustento, né? Homem é firme. E de alguma forma esses estereótipos, eu percebo que essa visão machista ou essa estrutura machista, chame do que for, esses paradigmas, eles prejudicam todos nós, de todos os gêneros e de todas as expressões de sexualidade, expressões de afetividade. Seja você um homem que é homoafetivo, que ama outro homem, seja você um homem que ama uma mulher, seja você um homem que ama uma mulher trans, um homem trans, seja você o homem que você escolheu ser, essas questões estão sempre te afetando. E parece que há uma coisa nos pressionando a que a gente seja sempre pragmático, sempre terra, sempre o cara que resolve as coisas e não possa se espiritualizar, né? Entrar em contato com os próprios sentimentos, não possa chorar, não possa sentir. É claro que a gente vem de séculos e talvez milênios onde o homem é o cara da caça, o homem é o cara que vai atrás da comida, o homem é o cara que defende o território, é o que tem a força bruta, é o cara que não pode ser o inteligente, ele tem que ser o caçador, né? A inteligência fica para a mulher que está cuidando dos filhos lá. Então a espiritualidade também fica lá com ela. Claro que a gente tem anos de tradição nesse sentido, anos de instinto nesse sentido. Mas quando nós estamos falando dos tempos que nós estamos vivendo, continuar nesse modus operandi impõe sobre nós um sofrimento muito grande e desnecessário, na minha opinião. Por isso eu separei para compartilhar com você 10 pequenas lições pelas quais eu vou passar ao longo dessa aula, que é e que representa, na verdade, uma carta do meu coração, uma carta minha de coração e de alma para todos os homens. Sejam homens que estão casados, que moram junto com sua família, sejam homens que se separaram, sejam homens que amam outros homens, sejam homens que amam outros seres humanos, seja como for. Sejam homens que vivam sozinhos, sejam homens que vivam separados. Essa é uma carta sincera, é uma carta de coisas que eu aprendi ao longo do último ano. Eu me separei no final de 2019 e tenho uma relação profunda, de amor profundo com o meu filho Lorenzo, que hoje mora em Curitiba. E hoje, claro, eu me desloco, fico 15 dias em Jundiaí, 15 dias em Curitiba, para viver com ele o máximo de dias que eu puder, dentro do famoso acordo de guarda compartilhada. Eu vivo
intensamente, cada segundo, a minha relação com o Lorenzo. Desde o momento em que eu descobri, que nós descobrimos a gravidez, eu vivi intensamente a minha relação com ele. Para você ter uma ideia, eu fazia experimentos de telepatia. Chegava todo dia, toda noite em casa, às vezes muito cansado, porque precisei trabalhar para um grande caralho, por causa de parto e não sei mais o que e tal. Trabalhava muito para dar conta de todas as contas, né, que pesavam naquele momento sobre mim. Mas eu chegava cansado, punha a mão na barriga e falava diretamente com ele. Falava, oi filho, falava mentalmente, não usava a minha voz, eu punha a mão e dizia, oi filho, o papai está aqui, o papai chegou, o papai ama você. Dá um chute para eu saber que você está ouvindo o papai. E imediatamente ele chutava a barriga. Eu fiz esse experimento por 150 dias, os 5 meses de gravidez que nós tínhamos consciência de que ele estava ali, eu fiz esse experimento. E de 150 dias que eu fiz esse experimento, em 147 ele respondeu imediatamente ao meu comando mental. Ficando apenas 3 dias que eu acabei dormindo antes dele responder. Eu já chegava, apaguei. Foram 3 dias. Por 150 dias eu fiz esse experimento. Chegava às vezes a acordar a mãe dele tipo, pô, o que vocês estão fazendo? Tá dando cambalhota aqui. Eu contava as coisas do dia para ele, né? Não tinha ainda a clareza mediúnica para ouvir de volta, mas eu sabia que o meu comando mental chegava até ele. Quando ele nasceu, aliás, eu colocava uma música para ele ouvir, Victor's Crown, durante toda a gravidez. Quando ele nasceu, na sala de parto, houve uma complicação e a equipe médica ficou tensa, ele foi tirado dali para a balança e da balança veio para o meu colo, enquanto a equipe médica terminava o procedimento cirúrgico de finalização do parto. Ele veio para o meu colo assustado, toda criança nasce um pouco assustada, um pouco chorando, etc e tal. Eu comecei a cantar para ele aquela música. You are always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is finding knowing that you wear the victor's crown. Quando eu comecei a cantar essa música que ele ouviu durante toda a gravidez, ele imediatamente parou de chorar, me olhou nos olhos e seguiu com atenção a minha voz. Então essa relação é muito profunda, amo profundamente. E já a primeira coisa que fiz foi fazer o mapa astral dele com o Jaime Lauda, que é meu astrólogo. Jaime fez o mapa e me confirmou, ele falou, nossa, a relação de vocês é profunda, a relação de outras vidas e tal, né? É um amor arrebatador. Eu me lembro de uma vez, ele tinha 1 ano e pouquinho, e ele entrou no banheiro, fechou a porta e abriu a gaveta. Quando eu fui abrir a porta para pegar, a gaveta travava e eu colocava só assim uma fresta de mão pela porta, mas aí travava no meu pulso. Criança de 1 ano e pouco presa dentro do banheiro. Como é que você faz? Imediatamente o desespero tomou conta de todo mundo da casa. Eu me lembro que com a mesma concentração com que eu falava com ele na barriga, eu falei assim para ele, filho, preste atenção na voz do papai e somente a voz do papai. Você vai primeiro fechar, solte a porta, solte o trinco, feche a gaveta. Você vai ouvir a voz do papai e você vai fechar a gaveta. Feche a gaveta. Ele parou de chorar, porque estava assustado, e eu mandando isso em voz e mentalmente. E eu vejo pela frestinha da porta, a gaveta começa a se mexer e fecha. Abro e ele vem. São coisas maravilhosas, são coisas que preenchem profundamente, e eu digo para você que quando a gente vira pai, eu tenho uma amiga que disse isso certa vez, eu nunca esqueci, quando nós viramos e nos tornamos pais, nós aprendemos melhor a ser filhos, porque essa relação é uma relação que ressignifica todas as coisas. Quando eu me separei e já havia a relação dentro da minha percepção, já estava fadada a terminar desde 2015, desde antes do Lorenzo nascer. O nascimento do Lorenzo postergou um pouco
Mas é também verdade que filho não mantém casamento, né? Você sabe disso. Quando me separei, a maior dor e o maior medo, e talvez a razão pela qual eu posterguei tanto a minha separação, foi o amor que eu sinto pelo meu filho. É muito forte, é muito grande, e eu tinha um receio de ficar distante dele. Então o medo às vezes você vai postergando. E olha, veja, as gerações passadas postergaram a separação. Agora houve uma explosão de separação. Pois é, mas também no passado havia uma explosão de casamentos infelizes, de pessoas infelizes que mantiveram casamentos sem amor, sem cuidado, sem carinho, sem intimidade, sem diálogo. Mas por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não separa, porque não sei mais o quê, e aquele monte de coisas que arrastavam relações tóxicas, que muitas vezes intoxicavam os filhos, porque criavam um ambiente tóxico em casa. Eu estava vendo isso e falei assim, não, isso não pode ser, né? Não pode ser. E aí acabei me separando. Então a dor foi muito grande no sentido de ficar longe do filho. E aí começa o sofrimento com o qual eu me identifiquei quando vi a mensagem desse rapaz na live da Margarete. E daí que ao longo desse ano eu aprendi duras lições muito fortes. E vai acontecer ao longo dessa aula, à medida que eu passar aqui essas 10 lições, vai acontecer choro, é normal, né? E tá tudo bem. E essa é a primeira lição que eu quero dividir com você. Homem, permita-se chorar. Permita-se sentir. Homem, permita-se chorar, permita-se sentir. Essa é a primeira grande lição. Nós somos ensinados que temos que ser fortes, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos. Agimos no automático. Muitas vezes reagimos com excesso de agressividade, porque a gente não pode chorar. Muitas vezes nós simplesmente fugimos, voamos, e existem N fugas que acolhem muito bem os homens, o esporte, o futebol, a cerveja, né? Aquela bebedeira, trabalho. Quantas vezes a gente foge? A gente foge dos nossos sentimentos, afogando as mágoas na cerveja, afogando ou entorpecendo a nossa mente com esporte, com futebol, seja praticando, seja assistindo a TV. Quantas vezes nós fugimos dos nossos sentimentos no trabalho? Com a desculpa desse pseudo-romantismo de que, eu trabalho muito. Como é que você tá, fulano? Nossa, correria total. Nossa, mano, não para, uma correria só. A gente romantiza o excesso de trabalho para cobrir os sentimentos que nós não queremos processar e não queremos olhar para eles. Nós enchemos a cara. Tem gente que não consegue se divertir numa festa, num lugar, se não tiver chapadinho. É o único jeito que a pessoa consegue sorrir e ser simpática. Porque está fugindo. Porque não quer entrar em contato com os sentimentos. Porque se chegar como é mesmo, já chega chorando. Deveria chegar chorando, né? Nós fugimos no esporte. Eu fico impressionado de perceber em reuniões de família o quanto os homens se alienam na frente de uma tela que está mostrando um campo de futebol. Veja, eu não tenho nada contra o futebol. O esporte, ele deveria ser saudável, ele deveria nos ensinar e ele nos ensina muitas coisas. Eu trabalhei com agente FIFA na Suíça, trabalhei com coaches de carreiras esportivas, com gerenciadores de carreiras. É uma coisa linda, brilhante. O esporte, de uma maneira geral, e o futebol, de uma maneira geral, tem histórias lindas de superação, de encontro, de desenvolvimento, de realização pessoal. Mas não é isso que eu vejo dentro das casas. Dentro das casas eu vejo homens entorpecidos e anestesiados pelo futebol. O futebol é uma grande fuga. Porque eu não quero entrar em contato com os meus sentimentos, eu não quero entrar em contato com os meus problemas, eu não quero entrar em contato com as coisas que eu faço. Eu não quero olhar para mim e perceber que eu estou tocando a minha vida no modo automático. Então eu assisto simplesmente futebol. Eu não quero ter que dialogar com os meus filhos, eu não quero ter que falar com a minha mulher,
eu não quero ter que falar com outras pessoas, então é o futebol. Futebol é o grande assunto. Futebol é aquele momento que a gente consegue conversar sem brigar e tá tudo certo, e me deixa aqui vendo meu esporte, me deixa aqui passar entorpecido pela vida, anestesiado pela vida, porque eu não aguento sentir o que eu estou sentindo, porque me foi dito que eu não posso sentir dessa forma. Então, a primeira coisa que eu digo para você, homem, é permita-se sentir, permita-se chorar. É mais do que sentir, é chorar. As lágrimas são a materialização dos nossos sentimentos. É uma expressão física de sentimentos intangíveis e que muitas vezes precisam ser materializadas para serem exteriorizadas. Em geral, nós criamos uma couraça ao nosso redor, uma couraça ao redor do nosso coração, da nossa mente, e não deixamos os sentimentos vazarem. E se eles vazam, eles passam por um filtro do caçador, pelo filtro da agressividade, sai em forma de estouro, não é? Nós criamos essa couraça. Não dá, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, você pode... Cara, é só você estudar medicina psicossomática, um pouquinho de psicossomatia, e você vai perceber que sentimentos represados viram doenças, viram expressões do nosso corpo. Se não, de alguma forma, você tem que materializar e colocar para fora esses sentimentos. E eu digo para você, tá tudo bem. Permita-se chorar e sentir. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar não é sinônimo de depressão. Chorar não é sinônimo de fragilidade. Chorar é sinônimo de gestão das próprias emoções e dos próprios sentimentos. Aprenda a gerir isso. Você vê, eu tô falando para você coisas que ao longo do tempo, ao longo do último ano, eu vivi profundamente. Eu me deslocava 2 vezes por mês, mais ou menos, para ir para Curitiba. Me desloco ainda 2 vezes por mês para estar com meu filho. Às vezes passava uma semana, às vezes passava um fim de semana. Durante a pandemia ia, buscava ele, trazia para minha casa, ficava 15 dias, depois levava, ou a mãe vinha pegar de volta. Cara, sempre fazendo o possível. E toda despedida, gente, toda a despedida, eu passava um dia chorando. Pela ausência, pela separação. Um dia. Isso foi a minha força, isso não foi a minha fraqueza. Porque, por exemplo, digamos que eu pegasse um ônibus na sexta-feira, meia-noite, chegava lá às 5h30, enrolava, tomava um café, pegava o Uber até a casa dele, pegava ele, ia para o Airbnb, curtia o sábado inteiro, domingo inteiro, no domingo à noite, devolvia. Voltava despedaçado para a rodoviária. Entrava dentro do ônibus, na tranquilidade de saber que eu ia ter 6 horas voltando para São Paulo para chorar. E tudo aquilo que doía em mim, eu materializava conscientemente naquelas lágrimas, naquele choro, porque eu sabia que na segunda-feira eu tinha que estar firme e forte dentro da empresa, fazendo o círculo acontecer. Com a minha equipe, com o meu time, trabalhando, dando o meu melhor. Eu tinha que estar inteiro, eu tinha que estar espiritualmente forte. Então eu me apoiei nas palavras de André Luiz, que dizia que as lágrimas desobstruem as vias do sentir. Elas desentopem a nossa capacidade de sentir. E mediunidade é sentimento, é sentir, é percepção sensorial. É senso-percepção. Então eu sabia que quanto mais eu materializasse aqueles sentimentos em forma de lágrimas, mais fluxo eu daria. E com auxílio, é claro, da egrégora dos nossos amigos espirituais, aquilo fluía. 1 ou 2 dias eu estava pronto para começar tudo de novo. Você percebe? Nós
temos essa noção de que as lágrimas são a nossa fraqueza, de que chorar é coisa de fraco, mas chorar é o caminho da força. Porque chorar é dar vazão ao seu sentimento, e quando o seu sentir flui, a sua consciência se conecta com estados elevados, com realidades elevadas e com seres elevados. E não há nada que possa fortalecer mais um ser humano do que entrar em contato com a sua natureza espiritual. Portanto, permita-se chorar, permita-se sentir. Segundo ponto, pais separados e felizes. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Segunda lição. Pais separados e felizes são 1000 vezes melhores pais do que pais juntos e infelizes. Nós temos essa noção. É claro que no mundo ideal tudo é lindo e tudo flui. Mas o que faz mal a uma criança é a toxicidade. É o ambiente tóxico em que ela cresce com o não amor. Se uma criança cresce com exemplos de amor, de carinho, de amizade, de realização, ainda que os pais estejam separados e ainda que essa confusão, essa saudade afete a sua psique, estes exemplos são muito melhores do que pais que se matam infelizes todos os dias dentro de casa. Pais que cometem não é adultério, é homicídio. É suicídio e homicídio dentro de um lar, porque eles se matam com a sua toxina, com aquele ambiente tóxico todos os dias. E eu digo para você, você não tem que se conformar com isso. É uma ilusão você achar que uma pseudoestrutura familiar nos moldes tradicionais vai ser a melhor coisa para o seu filho, custe o que custar. Não vai. Não vai. Ao contrário, sem perceber, você acaba transferindo para ele a responsabilidade e a cobrança disso no futuro. Nós não percebemos, mas minha geração principalmente, quantos pais permaneceram, inclusive por causa dessa terceira frase que eu quero mostrar aí para você, ó. O que Deus não uniu são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Lembra dessa música do Legião? São crianças como você, o que você vai ser quando crescer. Nós vivemos muito peso desse paradigma de que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Só que Deus não uniu! Deus não uniu. O que uniu foi a sua carência, o que uniu foi a sua inocência, o que uniu foi a sua imaturidade, o que uniu foi a sua ilusão, o que uniu foi o seu estágio de consciência naquele momento. Você fez essa escolha. Agora, gente, nós não podemos carregar o peso de uma escolha para sempre, num mar de infelicidade e de autodestruição. Nós precisamos aprender a buscar a nossa própria felicidade. Porque se você não é feliz, você não pode dar felicidade. Você não pode proporcionar felicidade. Se você não se ama, você não é capaz de amar. É simples assim. Pai e mãe que não se amam e que não se valorizam, não sabem amar e valorizar os seus próprios filhos. Eu me lembro, no dia em que nós fomos a última vez na terapia de casais, com a Lúcia, doutora Lúcia, psicóloga, minha psicóloga até hoje. Ela começou como minha terapeuta de casais e depois se tornou minha psicóloga. Fizemos a última reunião, a Lúcia nos deu orientações muito boas no sentido de como comunicar para o Lorenzo de que nós iríamos nos separar. Peguei ele na escola, nós pegamos ele na escola juntos e fomos para casa para ter uma conversa e no carro eu disse, filho, nós vamos para casa, nós temos uma conversa muito importante para ter. Ele falou, importante, papai? Eu falei, é muito importante. Eu falei, mas é sobre os meus brinquedos? A criança já pensa logo, tipo assim, importante é o meu brinquedo. É também sobre os seus brinquedos, filho, mas é uma conversa muito importante sobre o futuro. Sobre o futuro, pai? É, sobre o futuro, sobre o nosso futuro. Nós vamos conversar sobre isso.
Eu vi que ele deu uma viajadinha assim, né, na maionese, olhando pelo vidro, pensando talvez naquilo que eu estava falando. Ele virou para mim. Na época ele tinha 3 anos e meio. 3 anos e meio, presta bem atenção nisso. Ele tinha 3 anos e meio. Ele vira para mim e pergunta assim: pai, você se ama? E eu achei estranha a pergunta, disse: sim, filho, eu me amo. E você se ama? Eu falei: não, pai, mas... Pai, assim, você se ama? Você ama você? Sim, filho, eu me amo. E você se ama? Você ama também? Não, pai. Mas você ama você se ama 3 vezes. Então eu respondi: sim, filho, eu me amo. E porque eu me amo, eu posso amar você. E daí ele olhou para mim e disse: então eu também me amo. Essa foi uma das experiências mediúnicas, espirituais mais profundas com o Lourenço, por conta de uma série de histórias reencarnatórias e aqueles bafos. Mas o fato é que aquele espírito que nesta vida escolheu ser meu filho se manifestou ali com toda a sua sabedoria. E falou comigo. Dentro do carro estava eu, a mãe dele e ele. Mas ele sabia que ele estava falando diretamente comigo. Ele sabia que eu entenderia o símbolo da pergunta de 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado. E quando Jesus aparece ressuscitado e Pedro simplesmente voltou para a vida dele, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E é muito interessante porque o verbo amor que Jesus usa é um verbo forte, é um verbo ágape, é um amor profundo, fraterno, é o maior amor. E Pedro responde com amor filos, que é um amor de amizade. É como se Jesus perguntasse assim: Pedro, tu me amas? E ele respondesse: Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele fala: Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro não tem coragem de responder que ama, por conta de tudo o que aconteceu, mas Jesus insiste uma 3ª vez, 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Mas ainda assim, Jesus confia a ele aquela missão. Era como se naquele momento aquelas perguntas do Lourenço estivessem validando a decisão que eu estava tomando. Eu estava tomando a decisão de me amar. Eu não estava me amando naquela relação. Eu não estava amando quem eu era, o papel que eu tinha naquela relação. E ele pergunta: pai, o senhor se ama? Pai, você se ama? O senhor não. Pai, você se ama? Pai, você se ama? Pai, você se ama? E quando eu finalmente digo: porque eu me amo, e porque eu me amo, eu posso amar você, ele disse: então eu também me amo. O amor é isso, o amor é escolha, o amor é liberdade, mas o amor começa com você, criatura. Se você não se ama, você não vai conseguir amar ninguém. Se submeter a um papel subhumano, a uma situação tóxica, a uma relação tóxica, a um papel de fracassado, de burro, que carrega as coisas nas costas, me desculpem os burros, isso não é amor, isso é servidão. O primeiro amor começa em você, homem. Amigo, o primeiro amor começa em você. Se você não se amar, você não será capaz de amar os seus filhos. Não pense que, eu me sacrifico, mas eu amo. Isso é uma imbecilidade, isso é drama, isso é chantagem emocional. Ame-se dignamente, para que você tenha condições de amá-lo de forma madura, de forma eficiente, de forma eficaz, de forma fraterna, de forma plena. Se você não se ama, você não é capaz de amá-lo. Você não é capaz de dar amor de qualidade. O medo, e talvez essa seja um 4º ponto muito importante.
O medo que nós passamos de ser rejeitados pelos nossos filhos. Nós temos esse receio de... Veja, a relação com o filho é uma relação de amor incondicional. Você só vai entender o que é amor incondicional quando você tem um filho. Não desmerecendo todas as outras expressões do amor, porque o amor ele tem 1000 facetas e 1000 aprendizados e tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, essa relação amor-filho, ela traz uma lição única. Se você não tem nessa vida, talvez você tenha na próxima, tá tudo bem. Não se sinta ofendido com isso que eu vou te dizer. Mas o fato é que a gente chega a uma nova compreensão do que é amor incondicional quando a gente tem um filho. Pode acontecer qualquer coisa. Seu filho pode estar preso, seu filho pode ser um criminoso, seu filho pode ser um safado, seu filho pode estar sacaneando todo mundo, seu filho pode estar pisando na bola com você, com todo mundo. Existe um amor ali dentro, incondicional. É impressionante, parece que é uma programação, é um app que baixa dentro de você. E quando nós tomamos, às vezes, atitudes de separação, coisas do tipo, nós temos um grande medo, que é o medo de ser rejeitado pelos nossos filhos. Na verdade, até mesmo casados, nós temos esse medo de ser rejeitado pelos nossos filhos. É um medo interior que diz assim pra gente, e se todo o amor que eu estou investindo não der frutos? E se o amor que eu tenho para oferecer não for o suficiente? E se o amor que eu tenho para oferecer não for bom o suficiente? Nós temos esse receio de falhar no amor. Nós temos esse receio de descobrir, através do nosso filho, através da nossa relação com ele ou através da rejeição dele, de que não fomos tão bons pais quanto nós imaginávamos. Temos esse receio, temos esse medo. E eu digo para você, supere o medo da rejeição dos seus filhos com o amor, porque o amor vale a pena. O amor maduro, o amor sincero, o amor que é entregue por pessoas que aprenderam primeiro a se amar e a se valorizar. Este amor te faz bem, ponto. Esse amor te faz bem. Amar faz bem. Amar faz bem. É da nossa natureza, porque é da natureza do Pai de todas as coisas o amor. Deus é amor, afirma o apóstolo João na sua carta. Deus é amor. Deus não é o amor, Ele é amor. A sua natureza é amor. Tudo que Ele faz está impregnado de amor. Todos os seus atos estão impregnados de amor. E nós somos filhos do Pai de todas as coisas, então é da nossa natureza o amor. Amar nos faz bem. Amar nos faz livres. Amar nos faz fortes. Amar nos realiza enquanto seres humanos. Não tenha medo de ser rejeitado pelo seu filho. Se você tiver que passar por essa experiência, por algum aprendizado, você vai passar. Mas entregue a ele a melhor qualidade do seu amor. Não espere nada em troca. Isso é amor, não é fatura de cartão de crédito que você passa e depois cobra lá na frente. Ame sem medidas. Ame sem reservas. Ame-se a si. Ame-se e depois o ame. E por isso o ame. E em consequência disso o ame. E se ele olhar para você e ver um cara que se ama, que se valoriza e que entrega o melhor amor para ele, meu amigo, você vai ser o super-herói dele. Ame, não perca a oportunidade de dizer, filho, eu te amo. Filho, eu te amo muito. Filho, eu te amo para sempre. Filho, eu te amo infinito. A última vez agora que estive em Curitiba, nossa, foi uma quinzena extraordinária. E fizemos, pintamos e bordamos. E a hora que a mãe veio pegar o Lourenço, estava descendo com ele no elevador. Ele olhou para mim e falou assim, pai, eu te amo que é a peste. O jeito dele dar intensidade. Ele sempre fala assim, papaizinho lindo, eu te amo para sempre, eu te amo infinito. Mas no elevador ele falou assim, pai, eu te amo que é a peste. Isso é muito bom. Isso é o que vai te trazendo a tranquilidade de saber que você está fazendo a coisa certa. Ame-se, ame-se e depois o ame. A quinta lição. Permita-se amar
de forma singular, sem repetir ou sem se espelhar. Por quê? Eu me lembro que eu vou voltar na minha infância, eu tinha um amigo, o pai dele era muito legal, o pai dele levava ele para pescar, tinha loja, dava mesada para ele toda semana, contava piada, eu falava, putz, eu queria ter um pai desse. Queria ter um pai desse. Aquele pai era todo legal, meu pai trabalhava pra caralho, feito uma máquina, fazia hora extra e a coisa era apertada em casa. 3 homens para criar, meu filho. Minha mãe comprava fardo de leite, de caixa de leite. Você imagina 3 cavalos bebendo leite com Toddy todo dia. Bicho, isso ia a granel, né? Isso ia no atacado, não ia no varejo, né? Mas naquela época não tinha atacadão. Então, cara, o pai trabalhava muito, né? E é curioso porque eu levei muito tempo para entender que essa era a forma de amor do meu pai. Forma de amor dele, de carregar, de ser aquela máquina que não para, que faz hora extra, etc e tal, né? Não era o legalzão, né? Mas era a forma dele de amar. E você, na sua relação com seu filho, você precisa descobrir qual é a sua forma de amar. Eu tive um pai que, puxa, ficava ausente boa parte do tempo trabalhando e fazendo hora extra. Mas que certa vez me disse assim, puxa, agora que eu posso curtir o meu pai, ele dizia. Meu avô aposentou, quando ele se aposentou, é que ele teve a oportunidade de curtir o pai dele. Entende? Olha que coisa, não é? Porque meu avô também trabalhava pra caramba. Né? Meu avô já teve 7 filhos, pensa. Né? Quando meu pai se aposentou, ele pôde experimentar, pôde curtir o meu avô como pai dele. Não é? Então veja que coisa, era a forma dele dar amor. Você precisa descobrir qual é a sua forma, o seu jeito de dar amor. Agora, é claro, não é só trabalhar, gente, não é só trabalhar. Não adianta você passar a vida toda longe para poder curtir só na aposentadoria, não. Preciso amar hoje, eu preciso ter forma hoje. Então, conhecer, entender o que o seu filho curte, o que vocês podem curtir juntos. É de forma singular. E não adianta você se comparar, porque cada situação é uma situação, cada pai é um pai. Entende? Não tem como. Às vezes você colocar como espelho ou como forma um jeito específico de amar. Puxa, fulano faz isso, eu não faço. Não tem o certo ou o errado, tem aquilo que funciona para a relação de vocês. Eu faço bagunça, eu sou da gritaria, eu prometi para mim mesmo que não vai passar um dia da vida do Lorenzo que ele esteja comigo, que ele não vai ter crise de riso. Esse é o meu compromisso com ele, é o meu compromisso com o pai, não, que é meu filho comigo, enquanto ele estiver comigo, todos os dias ele vai ter uma crise de riso. A gente vai se divertir, a gente vai pular, eu vou fazer uma crise de cócega, ele vai pular na minha barriga, eu vou fazer graça, a gente vai se divertir juntos, a gente vai fazer farra juntos. Eu vou montar coisas com ele, eu vou sentar para brincar com ele. Eu vou brincar com coisas que eu não pude brincar de novo. São crianças como você. Eu sou o que ele vai ser quando crescer. Ele é o que eu queria ter sido quando criança. E nessa distorção espaço-temporal de personalidades a gente se encontra. E quando estamos no quarto a gente é 2 crianças brincando, construindo castelos e blocos de madeira, construindo cidades, inventando histórias, né? Encontre a sua forma de amar. Encontre a sua forma de amar de forma singular. 6ª lição, ou 6ª dica, aprendizado, sei lá, chama do que você quiser. A 6ª coisa que eu aprendi ao longo desse ano é que longe é um lugar que não existe. Estar perto é estar do lado de dentro. O maior medo que eu tinha, talvez, de me separar é que a mãe do Lourenço voltasse a morar em Curitiba e ele fosse com ela. O Lourenço é muito pequeno, então, psicologicamente falando, existe uma relação importante, um convívio importante do ninho com a mãe, né? E talvez psicologicamente seja bom que ele esteja com a mãe. Eu tinha esse receio que ele fosse morar em Curitiba. Tinha esse receio que ficasse longe de mim, minha vida está toda em São Paulo. Tudo acontece por aqui, né? Eu não tinha condições de me mudar para lá em definitivo. E eu comecei a perceber que o longe
é um lugar que não existe. Porque estar perto é estar do lado de dentro. Eu, no começo, ligava todos os dias em videoconferência. Mas eu comecei a perceber que às vezes o Lourenço ficava irritado. Ele falava assim, não pai, eu tô com saudade de você grande, eu não tô com saudade de você pequeno. Dizendo assim, não quero falar com você no celular, quero com você aqui perto. Né? Eu me lembro de certa vez que eu fui com ele e aí eu já precisei ir embora e ele começou a encher os olhos de lágrimas, falando, mas pai, por que você está indo embora? Eu sinto muitas saudades de você. Não vai embora. E aí ele pegava no meu braço assim, falava assim, pai, eu sinto saudade até dos pelinhos do seu braço. Nossa, aquilo me derrubou por dentro. Me derrubou. E custou para que eu entendesse que o longe não existe, que perto está do lado de dentro. E de alguma forma, quando ele disse do pelinho, eu percebi da ausência tátil das nossas bagunças, da nossa relação. E eu comecei a visitá-lo todos os dias em espírito. Toda vez que eu pensava nele, eu fechava os meus olhos, ia até lá e dizia de novo aquilo que eu dizia quando ele estava na barriga mentalmente. Filho, o papai está aqui. O papai chegou, o papai está aqui, o papai ama você. Filho, o papai está aqui. O papai chegou, o papai ama você. O papai está aqui. O papai ama você. O papai está aqui dentro. Você pode falar comigo. O papai está aqui dentro. O papai ama você. E daí eu comecei a dosar um pouco de videoconferência, com um pouco de foto, um pouco de vídeo, vídeo, gravava mensagem, mandava foto de coisas que eu sabia que ele gostava, fontes e tudo mais. E mentalmente reforço isso a cada instante. Aqui, nessa aula, enquanto eu estou dando para você, eu estou pensando, filho, o papai está aqui, o papai ama você. O papai está aqui, o papai ama você. Teve uma situação que foi muito interessante. Era bem no começo, eu ainda estava com a vida totalmente desorganizada. Fui de carro para Curitiba para passar um fim de semana com ele. Eu não tinha exatamente lugar para ficar. Foi tipo meio que um bate-volta. Estava sem o Airbnb, ia ter entrada depois, não sei o que, tal. O horário meio no fim da tarde. A gente almoçou, não tinha onde ficar, bateu um sono. Eu parei numa esquina, embaixo de uma árvore, desliguei o carro. E o Lourenço veio pro meu colo e dormiu. E ali nós ficamos. Estava tocando uma música. Nós ficamos abraçados. E eu percebi, falei, caralho, não tenho nenhum lugar para ficar, eu tô dentro do carro. Tô dentro do carro com meu filho. O Lourenço sempre dormiu no meu peito ou no meu braço. Enquanto eu me lamentava daquela situação, eu olhei na outra esquina. Tinha um carrinho desses pessoal que cata papelão, um carro estacionado, cheio de papelão. Tinha um pai e o filho brincando. E o filho estava brincando um pedaço de... Era uma bola feita com garrafa PET, com uns remendos, umas coisas e tal. E o pai fazia brincadeiras com ele e ele chorava de rir. E aí estava ali comendo algum lanche, dividia com ele, e aquela esquina era a casa deles. Aquela esquina na frente daquele carro de papelão, com aquela bola feita de garrafa PET. Foi como se a vida entrasse pelo para-brisa do meu carro e me desse um tapa na cara e dissesse, longe é um lugar que não existe, perto é estar do lado de dentro. Home is where the heart is. Como diz a canção do U2, o lar é onde o coração está. E o coração está onde o amor existe. E o amor é a única bagagem que você não pode deixar para trás. O amor cria lares, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. O amor é o lugar onde nós nos encontramos. O amor é o lugar onde nós nos encontramos. E ele não tem limite espaço-temporal.
7ª lição. O princípio de polaridade para vencer os conflitos. Tudo tem seus polos. Tudo tem positivo e negativo, dia e noite, sombra e chuva, né? Chuva e sol, tudo tem polaridades. Só que a gente ouve esse princípio e a gente não aplica na vida. A gente não aplica na vida. Para que serve o princípio de polaridade? Para você reconhecer os extremos de mesma natureza, poder sair do ponto A para o ponto B. Eu me vejo em trevas, eu me reconheço em trevas. Qual a polaridade das trevas? Luz. Então eu faço a transmutação, eu saio das trevas para a luz. Eu me vejo ignorante. Qual é o contrário da ignorância? O conhecimento, a sabedoria. Então eu trilho um caminho. Quando eu reconheço polaridades de mesma natureza, eu sou capaz de transmutar. Mas ao mesmo tempo, existe um aspecto interessante do princípio de polaridade, que é o seguinte: você só transmuta coisas de mesma natureza. Se você está comparando coisas de natureza diferente, você não consegue transmutar. E isso pode ser uma armadilha para você. Vou dar um exemplo de como eu cheguei a essa conclusão. Alguém chegou para mim e disse assim: você ama mais a sua nova namorada do que o seu filho. Porque se você amasse de fato o seu filho, você deixaria tudo para morar na mesma cidade que ele. Deixaria a sua empresa, deixaria o seu trabalho, deixaria a sua família para morar na mesma cidade que ele. Essa frase me torturou por um tempo. Porque eu comecei a comparar amores de natureza diferente. E quando eu comparo coisas de natureza diferente, isso gera conflito dentro de mim, porque eu não consigo navegar pela transmutação. E isso dá um tilt na minha cabeça. Até que eu percebi que o amor que eu sinto pela Juliana, o amor que eu sinto pelo Lorenzo, o amor que eu sinto pelo meu trabalho e o amor que eu sinto pela minha família, pelos meus amigos, pela cidade onde eu moro, não são amores da mesma natureza, portanto, não é um ou outro. Eu posso escolher amar a minha namorada, amar o meu trabalho, amar a minha cidade, amar a minha família, amar os meus amigos e amar o meu filho. Não é um ou outro. Não existe essa dicotomia. Ou é isso ou é aquilo. Não. São amores semelhantes em grau de intensidade, mas completamente diferentes em natureza. E aí entra uma matemática do amor que é diferente da matemática convencional. Não vai faltar amor pelo meu filho se eu amar a mim mesmo. Não vai faltar amor ao meu filho se eu amar a minha namorada. Não vai faltar amor ao meu filho se eu amar a minha empresa, o meu propósito, o círculo como escola. Não vai faltar. Porque são fontes diferentes, são canos diferentes, são coisas de natureza diferente. Apesar de terem o mesmo nome, amor, mas são amores diferentes, são fontes diferentes. Percebe? Quanto melhor eu amo uma coisa, melhor eu amo todas as coisas. Aí é que elas se unem. Mas eu não preciso comparar, não é uma coisa ou outra. Eu posso amar a tudo que eu escolhi amar, na intensidade que eu escolhi amar. Ao mesmo tempo. Isso o princípio de polaridade me ensinou. 8ª lição, o princípio de ritmo. O princípio de ritmo traz a serenidade. Quando você reconhece que tudo são ciclos, que tudo na vida tem ciclos, e os ciclos vão se fechando e você vai para outros patamares, você vai conquistando serenidade. Não existe repetição, gente, na vida. Existem sempre novos patamares. Pode ser que você esteja em situações semelhantes, mas você é outro, a situação é outra, o momento de vida é outro, o nível de consciência é outro. Então, por mais semelhante que às vezes as situações sejam, e veja, eu sou uma pessoa que se separou 2 vezes nessa vida, né? Eu sou o divorciado, né? Por mais que você fale assim, tá separando de novo, nossa. Aliás, esse é um outro medo que às vezes a gente tem, né? Eu me separei 2 vezes, imagina, 2 casamentos. 2 casamentos. Fica aquela voz interior dizendo, não, você não serve para isso, você não presta para isso. Né? Você não tem... Eu me lembro uma vez eu estava conversando com um amigo e foi excelente essa conversa que nós tivemos. Eu estava começando um novo relacionamento e eu falei, cara, eu acho que agora eu achei.
Acho que agora eu acertei a mão. 2 casamentos, um namoro grande no meio do caminho. Ele olhou para mim e falou assim, cara, desculpa, mas você... Ele usou até uma expressão, mas eu tenho muito crédito para dizer que encontrou realmente a pessoa, o amor da sua vida, porque você casou e se separou 2 vezes no meio do caminho, teve um namoro que parecia um casamento. Eu não sei se você tá com... E falei, não entenda bem. Ele falou, não estou duvidando do que você está me dizendo, mas cuidado ao dizer isso, porque pode as pessoas não vão acreditar muito em você, porque talvez você não tenha muito gabarito para dizer se esse amor vai durar para sempre. E eu falei para ele, olha, você tem razão. Eu talvez não possa dizer se vai durar ou não, mas por outro lado, justamente porque eu já me separei 2 vezes, tive 3 relacionamentos muito marcantes na minha vida, eu esteja mais habilitado do que qualquer outra pessoa para dizer o que eu não quero. Eu posso não ter o crédito na praça, brinquei com ele, como você disse, para afirmar, não, é isto que eu quero. Pode ser que eu não tenha, mas eu tenho mais do que crédito, eu tenho experiência para dizer para você o que eu não quero. E eu não quero viver isso, eu não quero viver isso, eu não quero viver isso. Por quê? Porque eu tinha ciclos que eu percebia. Por mais que, o relacionamento vivia um ciclo que se terminava, eu olhava assim, não, cara, consolidou uma noção de uma coisa que eu não quero e que eu tenho certeza que eu não quero. Depois foi para um outro momento e aquele ciclo de novo para consolidar uma nova consciência daquilo que eu não quero, e do contraste nasce a consciência. Quando eu vejo o que eu quero, eu falo, uau, é isso que eu quero. Conhecer os ciclos nos dá essa autonomia de ter serenidade diante da vida e de trilhar um dia a cada vez. Um dia a cada vez. E veja, gente, ciclos maiores são feitos por vários ciclos menores. E ciclos menores compõem ciclos maiores. Tudo na vida vai dando voltas até que se fecha e que se completa o ciclo. Então faz essa roda girar, faz essa roda acontecer com serenidade, na tranquilidade de saber que cada coisa tem o seu lugar e de que uma após a outra, se você está vivendo a situação que você está vivendo, é porque você tem alguma coisa para aprender nessa situação. Aprenda. Porque quando você passar de novo por uma situação dessa, você já vai ser um Jedi. Item número 9, ou partilha número 9. A dinâmica da mente na reconstrução da sua jornada pessoal. É importantíssimo que você mantenha a sua saúde mental durante o processo de reconstrução do seu caminho. Se você acabou de se separar, se você está com problema dentro do seu casamento, ou se você... Eu não sei como está a sua vida, homem, mas homem, deixa eu te dizer uma coisa. A saúde da sua dinâmica mental é indispensável para que você possa construir uma jornada sólida. Nisto, meu amigo, neste sentido, vale tudo. Vale você buscar espiritualidade. Vale você buscar cursos que ajudem você na fortaleza do seu espírito, na resiliência, na força. No Círculo nós temos vários cursos que podem te ajudar. Outras escolas filosóficas também têm N cursos. Ou livros. Cara, não pare de alimentar a sua mente. Tá? Não é um merchan do Círculo. É um incentivo para que você busque o conhecimento. Vale terapia. Vale buscar um bom terapeuta. Alguém com quem você fale, com quem você desabafe. Busque um terapeuta homem, busque uma terapeuta mulher, busque uma terapeuta trans, busque o terapeuta que você quiser, mas busque um profissional habilitado, um psicólogo, com quem você possa ter esse jogo de espelho. Busque os seus amigos, entenda, tenha amigos para além da cerveja, do futebol, para além do trabalho, tenha amigos com quem você possa falar clara e nitidamente o que você está sentindo. Tem amigos com quem você possa abrir os seus medos, os seus receios e que sirvam de espelho para você, que sirvam de confidentes para você. Tudo isso ajuda na dinâmica mental, no equilíbrio da sua dinâmica mental. Procure constelações familiares.
Faça constelação familiar. Sabe, mova as dimensões ao seu redor para que você tenha a tranquilidade mental de seguir pelos seus dias. Porque você vai precisar. Você precisa estar equilibrado para reconstruir a sua vida, para não sair no cambalacho. Conte com o apoio e ajuda dos seres e humanidades multidimensionais que te cercam. Entre em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com esses seres. Eu me lembro, eu tinha 2 medos de me separar. Nessa altura do campeonato, né? Eu tinha medo de ficar longe do meu filho, que eu falei para vocês, e eu tinha medo de ser demitido pela egrégora do círculo. Parece patético hoje falando, mas é a pura verdade. Tinha um medo desgraçado de ser demitido. Simplesmente os espíritos não falarem mais comigo, dos nossos projetos começarem a miar e tudo acontecer. E eu me lembro, em 2020, em janeiro, nós fizemos um workshop que se chamava workshop de Cocriando o Ano Novo. Foi um workshop de uma semana, Cocriando o Ano Novo, e nesse workshop tinha um exercício de meditação em sintonia que eu mandava. E muito tempo atrás não, mas 1 ano atrás mais ou menos, a nossa equipe espiritual tinha dito que eles iam começar experimentos com aparelhos eletrônicos. Eles iam começar a tentar interferir em aparelhos eletrônicos para produzir fenômenos de vozes. Mas eles falaram que aquilo passou 1 ano e nada aconteceu. Então eu estava na minha casa, eu já estava na minha casa de solteiro, já tinha mudado, um apartamentinho pequeno. Fui gravar a sintonia com esse microfone aqui que vocês estão vendo. Ó. Pus aqui a lapela. Essa lapela é ótima porque ela tem um ponto de captação, que é uma espécie de toroide eletromagnético desse tamanho. Então ela pega o que está aqui. Eu estou com o ar-condicionado ligado, mas provavelmente vocês não vão ouvir, porque ela já não pega. Ela pega aqui. E eu estava com esse gravador aqui, ó, de alta precisão. Entrei no meu quarto, pus o fone de ouvido, como eu estou agora, estou dando aula e estou ouvindo música aqui para me manter num estado de sintonia. Pus o fone de ouvido com a música que eu ia usar na sintonia, deitei na cama, fechei todas as portas, todas as janelas, para ter o mínimo de ruído possível, e à medida que eu ia ouvindo a música, eu ia gravando o exercício nesse microfone, depois eu juntava as coisas. E foi muito louco, foi muito interessante, porque naquele momento, numa das partes finais, você vê pela onda de áudio, né? A onda de áudio, ela vem assim reta, aí quando você fala, ela faz assim. Entre uma palavra e outra, você escuta um som que parece o som quando o magneto mexe os metais, né? Você ouve esse som de interferência e você tem uma voz dizendo assim, no seu escritório. E era a resposta para uma pergunta que eu tinha há muito tempo atrás sobre onde nós montaríamos o nosso laboratório, os nossos projetos de experimentação de mediunidade e tudo mais. Será que eu pego um lugar? Será que eu faço alguma coisa? A gente tinha uns projetos interessantes, tem um projeto rodando interessante. E aquela voz veio como resposta. Mas a resposta que ela trouxe não foi só a resposta à minha questão. Depois de 1 ano, aquela promessa de nós vamos começar a fazer efeitos de voz aconteceu na minha casa de solteiro. Era no meu apartamento novo, projeto novo, primeiros dias de janeiro de 2020, no seu escritório. Aquela frase falou mais do que a resposta da minha primeira pergunta. Aquela frase dizia, nós estamos aqui com você e nós vamos avançar sempre avante. E com essa coisa bem importante. Foi como se dissessem, nós estamos juntos. Foi um ano que eu passei o Réveillon sozinho. Passei em casa. Passei longe de tudo, de todos. Eu precisava ficar só. Brinquei falando que ia convidar a egrégora para passar o ano novo comigo e eles disseram que viriam. Eu me lembro daquela noite. O último sonho que eu tive, eu acordei com a memória nítida dizendo, agora você precisa se levantar, ser firme e trabalhar, porque nós precisamos avançar. Mas nós estamos com você. Mantenha a sua saúde mental. Mantenha a sua saúde mental na construção da sua nova fase, do seu novo momento. E tenha certeza de que você é
assessorado por seres de humanidades multidimensionais. E a última coisa que eu quero compartilhar com você é sobre o amor substantivo, adjetivo e verbo. Nós dizemos aqui no Círculo que o amor é movimento. Eu costumo dizer isso sempre, amor é movimento, amor não é estático, amor é movimento. Às vezes a gente confunde, a gente fica só com o amor substantivo. O amor substantivo, ele nos ajuda a dar contorno de compreensão lógica sobre uma coisa, mas esse contorno é limitado demais para dizer do que é o amor. O amor não pode ser só um substantivo, não pode ser só o nome de um sentimento, o nome de uma força, o nome de um poder. O amor não pode ser só adjetivo, porque ele começa a se mover, ele começa a ser amor mesmo quando você o projeta para o outro. Quando ele é adjetivo, quando ele começa a adjetivar o outro, fulano é um amor. Nossa, que amor de pessoa, que amor de atitudes. Você adjetiva a qualidade de certas ações através do amor. Você vai entender o amor mesmo quando o amor virar verbo na sua vida. Quando o amor virar ação, quando o amor virar movimento. Aí você começa a entender o que é amor. Você sai do romance do substantivo, que dá nome ao amor. Você sai da noção de adjetivo, quando você reconhece o amor ao seu redor. E você passa a viver o amor quando ele vira verbo dentro de você. Quando você percebe que amor é movimento. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu decidi fazer essa... Eu amo tanto meu filho que eu decidi estar perto dele o máximo que eu pudesse. Então, de comum acordo, dentro do escopo da guarda compartilhada, da livre visitação, nós conseguimos chegar a um acordo e eu posso passar 15 dias por mês com ele, metade do tempo de um mês, todo mês. Então eu vou 2 vezes para Curitiba por mês. São 600 quilômetros aproximadamente. Eu vou e volto. Em cada viagem são 1.200 quilômetros. Por mês são 2.400 quilômetros. Por ano são mais de 28 mil quilômetros. A circunferência da Terra mede 40 mil quilômetros. Que significa que a cada 1,4 anos eu vou dar uma volta ao mundo nessas viagens de ida e volta para Curitiba. Isso porque eu dou volta nesse planeta quantas vezes for necessária para estar com meu filho, porque amor é movimento. Amor é verbo. Amor é verbo. O amor age, o amor vai de encontro, o amor se desdobra. O meu último conselho e o meu último ensinamento que eu quero compartilhar com você nessa aula. Pai, homem, amor é verbo. Amor não é só o romantismo de um substantivo, de um nome. Amor não é só adjetivo que qualifica. Amor é verbo que se movimenta. Tudo na sua vida vai encontrar o devido lugar, na ordem dos fatores, quando você aprenderá a amar. Ame e ponha-se em movimento. Amor em você tem que ser movimento. Não espere, não viva de passividade, não viva se lamentando, não viva sofrendo, não se sinta culpado por ter escolhido sua felicidade, por ter escolhido um caminho diferente do tradicional, do socialmente aceito. Ao contrário, se desdobre e ame ainda mais. Ame, 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 ame. Amor é movimento. Movimente-se pelo amor. Movimente-se pelo seu filho. Movimente-se pela sua filha. Faça o amor acontecer. Faça o amor ser um verbo na sua vida. Eu espero, do fundo do meu coração, ter colaborado para que você se realize ainda mais, como pai, como homem. Tchau! Sempre avante com essa coisa più importante.